Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. O intercâmbio cada vez mais intenso entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Mensagem justamente por isso, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, com notícias e informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. Na Terra, é sempre difícil corresponder à expectativa do céu. Quando nos situamos nos primeiros lugares da vida de relação. Aqueles que dominam nos enganos educativos da carne se algemam habitualmente a tantos compromissos com a sombra que, de modo geral, não dispõem de recursos senão para a defesa obstinada dos seus tesouros de ilusão. A evidência no mundo quase sempre é aflitivo cativeiro. A liberdade entre as criaturas terrestres é supressão de liberdade. A riqueza material frequentemente é dolorosa escravidão do espírito. A mocidade física, em muitas ocasiões, é tentação à indisciplina com imprevisíveis consequências. A autoridade terrena costuma ser amargurosa tortura moral. Mas os que sabem caminhar nos últimos lugares do mundo realizam sublimes aquisições da alma no rumo da imortalidade. Quem sabe apagar-se na humildade contempla a divina claridade que fuge mais além. Quem aprende a perder para as trevas entra na posse dos tesouros imperecíveis que não pode brilhar. Os artifícios da carne volta-se para dentro do próprio ser e aí consegue plasmar qualidades de eterna beleza. Quem sabe receber a lição dos vencidos enche-se de misericórdia e compreensão, convertendo-se em luminoso vaso de fraternidade, por onde se derrama o auxílio de Deus para as criaturas. Se te encontras, acaso, entre os últimos, guarda a paciência. Estarás na companhia daquele que se fez o derradeiro de todos os tempos, como a sublime fonte de luz, que se agiganta com os séculos clareando o roteiro dos homens na terra e além da morte. Espiritismo em Marcha. Agenda. Primeiro seminário virtual espírita da AME, nos 70 anos de fundação. Continua hoje, a partir das 9 horas da manhã, transmitido através da página do Facebook da AME Caruaru, seminário com a palestra de Luiz Fernando Lopes. Às 10 horas, terá a participação de André Luiz Peixinho, da Bahia. Às 11 horas, perguntas e respostas
com André Luiz Peixinho e Luiz Fernando Lopes. Enquanto isso, lembramos que as instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com as reuniões públicas suspensas. A pandemia continua e a vacinação, o único meio de controle e extinção dela, ainda levará meses em nosso país. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições voltei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me. Mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis os vossos olhos se fosse mal, e que mais valeria lançar ao fogo do que deixar se tomasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor, não pedirias então que te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ó bem-aventurado cego, que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele se sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte.
Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre alma sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Fazei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua do Canário, 501, Vila Andorinha. Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 638. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-ia dizer que há, então, infração à lei de Deus? Resposta dos Espíritos. Embora necessário, o mal não deixa de ser um mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21, essa passagem. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Comentários do Espírito Emmanuel encontra-se na mensagem Nossos Irmãos, extraída do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos. Entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes, que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes, que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo, na prática do Evangelho,
O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, bairro Nova Caruaru. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos nesse espaço que seria normalmente ocupado com a participação dos radiovintes, mas devido ainda à questão da pandemia, o programa está sendo gravado e nós trouxemos umas questões para aprofundar os temas que abordamos nesta manhã. Eu quero lembrar que a partir de 9 horas da manhã de hoje, dá prosseguimento às lives promovidas pela AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, que é o primeiro seminário virtual, comemoração a 70 anos de fundação da AME. Contará a partir de 9 horas com o palestrante Luiz Fernando Lopes. Às 10 horas será André Luiz Peixinho. E às 11 horas, perguntas e respostas com os temas que eles abordaram. Será transmitido através da página do Facebook da AME. E vocês podem acompanhar. Tenho certeza que vai ser um material aí rico de informações que eles estarão compartilhando nessas lives. Então, nós vamos para as questões tratadas, sobretudo, de forma ligada aos temas que nós compartilhamos nessa manhã. Então vamos para a primeira pergunta, que é referente na mensagem. Os últimos, Emmanuel nos traz esta advertência. A evidência no mundo quase sempre é aflitivo cativeiro. Como podemos entender melhor esta colocação de Emmanuel? No livro Harmonização, onde tem a mensagem que foi alvo de... Os últimos. A mensagem Os Últimos que ouvimos, Emmanuel faz essa colocação de que a evidência no mundo quase sempre é aflitivo cativeiro. Emmanuel se refere ao fato de que, sendo na Terra ainda predominante as influências do materialismo, do imediatismo, as pessoas que detêm situações ou cargos de evidência, que detêm facilidades materiais, riqueza, elas, do ponto de vista espiritual, têm uma prova mais complicada de ser resolvida do que aqueles outros que, não estando ocupando essas posições, possuem, em termos de possibilidades, maior gama de sucesso do que aqueles que detêm situação de poder ou de glória no mundo. E é por isso que, em inúmeras passagens do Evangelho, o Cristo nos motivava e nos alertava sobre não procurarmos o lugar de evidência.
Tem aquelas passagens onde ele diz: quando fores convidado para um casamento, senta lá nos outros lugares. A verdade é que a criatura humana, no mundo de provas e expiações como é a Terra, ainda tem como predominância as características do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E quando a experiência no corpo traz facilidades em determinadas áreas dessa experiência, a tendência do homem é aumentar ainda mais o seu campo de egoísmo e de orgulho. É claro que outra seria a perspectiva se esse homem ou quando esse homem está mais espiritualizado, porque aí as facilidades materiais passam por suas mãos como meios de promover o progresso, de incentivar o bem, de possibilitar que outros mais carentes de facilidade nessa área consigam superar suas dificuldades. Mas Emmanuel, percebendo essa característica da maioria das pessoas, diz de forma bem incisiva: aflitivo cativeiro, para aqueles que colocam suas expectativas de felicidade nos valores transitórios do corpo, na verdade, são mais prisioneiros desse campo ilusório que é a própria matéria do que libertos. Bom, vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Na mensagem de abertura do programa, Emmanuel faz esta afirmação: o movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O que significa dizer? Nessa mensagem do livro Pão Nosso, justamente por isso a mensagem, Emmanuel se refere à mediunidade, ao intercâmbio espiritual entre encarnados e desencarnados. É claro que desde o Novo Testamento, tal como aquela passagem logo na abertura do livro Atos dos Apóstolos, o chamado dia de Pentecostes, aonde o chamado derramamento do Espírito Santo significava o despertamento de possibilidades mediúnicas nos apóstolos, aonde alguns passaram a falar de línguas, outros receberam o dom de curar e outros receberam diversas características dessa manifestação, que aqui é bom elucidarmos. Para a revelação espírita, as manifestações do Espírito Santo é o sinônimo das manifestações dos espíritos elevados, dos espíritos sob a ordem do Cristo, e que, chegado o momento designado para o surgimento do Consolador prometido por Jesus, como está no Evangelho de João, capítulo 14, haveria novamente um movimento de intensificação dessa sensibilidade espiritual, da mediunidade, de uma forma abundante. E é por isso que ele diz que o movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. E isso independe de religião. Nós vemos pessoas com sensibilidades mediúnicas na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, às vezes com pastores, com ministros, com crentes, e que infelizmente boa parte das vezes é confundido com influenciações diabólicas do mal. E na verdade, quando o assunto ele é analisado de forma despreconceituosa e de forma aberta, independente da religião, logo se percebe que se tratam dos espíritos desencarnados,
as almas dos homens que viveram na terra e que procuram agora, de uma forma ampla, da forma maior possível, chamar nossa atenção para os cuidados e o despertamento para a verdadeira vida, a vida espiritual. E o caminho que esses espíritos colocam é o mesmo que Jesus iniciou, e que dá prosseguimento através do Consolador prometido, que é o estabelecimento da doutrina espírita entre nós. Então é a isso que esse movimento cada vez mais intenso, que Emmanuel aqui chama a atenção, está ocorrendo nos dias atuais. Vamos ainda para uma pergunta. Isso, a última pergunta do programa de hoje, né? O que significa a expressão o caminho de redenção com Jesus, citado por Emmanuel na mensagem justamente por isso, extraída do livro Pão Nosso? A mesma mensagem está sendo alvo aqui desses dois comentários, porque mais adiante na mensagem Emmanuel diz: se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhar. O caminho de redenção com Jesus, e que é estabelecido de forma bastante clara nos seus evangelhos, é a busca de colocar em primeiro lugar, em evidência, o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, o caminho de redenção, que é sinônimo de libertação, é esse assinalado pelo Cristo, aonde nós passamos a dedicar mais tempo, mais cuidado, mais atenção à iluminação do nosso espírito, com o conhecimento da realidade espiritual, tal como nos é mostrado pela doutrina espírita, aonde podemos perceber a clara evidência da justiça de Deus. Foi por isso que o Cristo colocou as duas frases usando um conectivo, o "e". Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque essa justiça que se evidencia na revelação do mundo espiritual, tal como a doutrina espírita nos possibilita pela sua revelação. Então, é um caminho de libertação, porque significa desapego às ilusões da matéria, estabelecimento de objetivos e de metas que não vão mais terminar com a morte do corpo, mas que têm prosseguimento na realidade espiritual da vida. Então, é em relação a isso que nós precisamos muito, pelo estudo dos evangelhos, pelo estudo das obras espíritas que aprofundam os ensinamentos de Jesus. Porque, como alguns de vocês sabem, no Evangelho de João, capítulo 14, a característica do Consolador é de que ele viria lembrar os ensinos do Cristo e trazer ensinamentos novos. Os ensinamentos novos dizem respeito aos detalhes sobre a vida espiritual, sobre a reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos habitados, né, sobre a justiça divina que se explicita de uma maneira muito ampla quando vamos estudando a realidade do mundo espiritual. Então fica aqui o convite de incentivo para você, rádio ouvinte que nos acompanha. Busque conhecer mais o Espiritismo. As obras que usamos com frequência durante o programa se destacam o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e as obras complementares, que são aquelas que vieram até nós
através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e que nós aqui também utilizamos muito, porque é a partir do conhecimento desse material que nós iremos poder seguir de fato a recomendação de Jesus, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Então, agradecemos a todos, pedimos sempre que possível divulguem nosso programa. Estaremos aqui todos os domingos às 7:30 da manhã com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita. Espiritismo em Marcha.